Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite. Espero que estejam todos bem. Desejo uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo culto de oração. E para começarmos, queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para a gente meditar no primeiro versículo, para a gente orar, que se encontra em Salmo 116, no versículo 1 e 2. Ele diz assim: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque ele se inclina para ouvir e orarei enquanto viver. Amém? Esse texto do Salmos é meu salmo predileto. E eu gosto porque ele já começa com uma referência, né? Que Deus sempre escuta as nossas orações. E enquanto eu viver, eu orarei, porque o Senhor escuta as minhas orações. Isso é muito lindo e isso é o motivo de estarmos aqui. Nós estamos alegres e vamos louvar e agradecer ao Senhor porque Ele escuta as nossas orações, porque Ele é um Deus presente. Queria convidar os irmãos a orarem comigo e após nossa oração estaremos com o nosso ministério de louvor e vamos louvar o Senhor nessa noite. Deus, nós somos gratos pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente que cuida de nós, está sempre conosco. E como o salmista nos diz, o Senhor escuta as nossas orações. E isso nos motiva, isso nos alegra, porque nós sabemos que é um Deus presente. E isso nos faz refletir e nos faz ainda mais aumentar a nossa fé, que o Senhor está conosco e escuta as nossas orações. Deus, nós somos gratos pela Tua fidelidade, pela Tua graça que nos alcançou. Que nessa noite nós continuamos a orar e também agradecer pelas suas respostas, Pai. Obrigado pelas suas respostas, pelas tuas providências. Nós clamamos por vida de cada irmão aqui, Pai, que está aqui presente, para os irmãos que estão internados, nossos irmãos que estão com alguma dificuldade financeira, desemprego, problemas de saúde. Pedimos que o seu Santo Espírito os visite, Pai. Abre as portas para aqueles que estão desempregados, esteja dando saúde e vigor àqueles que estão internados, seus familiares que estão acompanhando. Deus esteja com eles. Faça o seu Espírito chegar aos seus corações, que eles possam encontrar repouso em Ti. Também a paz que excede todo entendimento. Pai, esteja com eles, dando alegria e vida e rigor para que eles possam lembrar que o Senhor escuta as suas orações e que o Senhor as responde. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar os irmãos a cantarem junto comigo com o ministério de louvor nessa noite. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça que não há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará.
noite para quem está chegando agora. Deus os abençoe. Queria convidar os irmãos a refletirem comigo hoje uma breve palavra, uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor, que se encontra em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Um texto bem conhecido dos irmãos, acredito de muitos que estão aqui e muitos que ainda vão ouvir. Um texto bem conhecido, né? Um dos milagres que todos nós conhecemos, que é o do cego Bartimeu. E quando eu li esse texto, muitas coisas, né? Muita preciosidade a gente encontra nesse texto. Eu lendo ele, comecei a enxergar várias coisas que a gente poderia trazer para nós no nosso dia, e eu queria compartilhar com os irmãos. Uma breve palavra, mas que a gente possa refletir também durante essa semana, a gente possa seguir e perguntar o que o Senhor deseja que a gente aprenda com essa palavra, né? Um desafio que a gente tem todas as quartas, todos os domingos, quando nós ouvimos as nossas devocionais, o que o Senhor quer que eu faça através dessa palavra, onde eu devo aplicar isso. E eu queria convidar os irmãos a refletirem comigo nesse texto, que diz bem assim: Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré, estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham, ele está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado e levantou-se e deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Esse texto é um texto grande do livro de Marcos, né, o capítulo 10, e ele fala sobre a história de Bartimeu, um cego Bartimeu, que nós conhecemos bastante a história, né? Já vimos representações em peças de teatro, em cantatas, e muitas outras ilustrações, né? Quando a gente é criança também a gente escuta sobre esse milagre. E quando eu estava lendo esse texto, eu consegui identificar algumas coisas que eu achei bem interessante. A primeira é que existem 3 posições nesse texto, né? Existem 3 frentes nesse texto. A primeira delas a gente vê sobre Jesus. Jesus está ali com seus discípulos caminhando e está sempre rodeado de pessoas. Outra frente são as pessoas que estão à sua volta. E a outra frente é o cego Bartimeu. E eu queria começar a refletir com os irmãos bem no comecinho, que ele começa: quando Jesus se aproxima da cidade, ele escutou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus já era conhecido naquele lugar, né? Em Jericó, Jesus era conhecido também porque José era da descendência de Davi, como a gente vê em Mateus 1, fala sobre a descendência da família, né? Jesus faz parte da linhagem de Davi. E a primeira frente, como eu falei, são as pessoas. E a gente vê que quando ele começa a gritar e clamar ao Senhor pedindo ajuda, algumas pessoas falam: Ei, cale-se, pare de falar, ele não vai te escutar, saia daqui, você é um impuro. E naquele tempo, quando a gente começa a ver as pessoas que tinham certa deficiência, ele é um morador de rua, mas também cego. Então, quando a pessoa era cega, coxa, qualquer problema de saúde, ela ficava nas portas da cidade pedindo esmola, pedindo ajuda. Ela era uma pessoa que não tinha dignidade, que não tinha espaço, e ela começa a pedir e clamar ao Senhor: Ei, estou aqui, filho de Davi, salva-me, me ajuda. E aquelas pessoas falam: Oi, fique aí, pare. E eu queria refletir: será como nós somos, quem somos nós nessa multidão? Será que quando as pessoas estão clamando o nome do Senhor, será que nós estendemos as mãos e falamos: Vamos, eu preciso te levar, eu conheço alguém que pode te ajudar?
alguém que pode salvar a sua vida, que pode tirar você desse aflito, que pode curar o seu coração, não só a sua deficiência, mas o seu coração, a sua alma? Será que nós somos essas pessoas que, quando as pessoas chegam a nós e falamos, nossa, estou passando por dificuldades, eu ando com o coração aflito, será que nós viramos o nosso rosto, seguimos dia a dia e fala, isso é normal, isso vai passar? Ou será que nós paramos para ouvir? Então, a primeira frente que eu comecei a refletir, Senhor, será que eu sou essa pessoa? Será que nós somos esse povo, né, que fala aqui, cale-se, saia? Ele não vai te escutar. Você não merece, você não pode chegar até ali. E essa deve ser a nossa posição, nós somos cristãos, homens e mulheres de Deus, e nós devemos falar, não, vem até aqui, ele vai te escutar, nós temos que ajudar. E eu consigo pensar consigo imaginar, né, não está no texto, mas eu acredito que pessoas levavam ele até ali, para que ele ficasse ali, ou pessoas davam abrigo. Mas quando ele tenta chegar à sua cura, pessoas o afastam. Então que nós não sejamos essas pessoas. A outra coisa que eu consigo ver aqui é que o cego Bartimeu, ele é um homem que não desiste fácil. Como diz os brasileiros, né? A gente não desiste fácil. E ele era um homem que tinha esperanças. E a gente vê que ele começa a gritar e falar, ei, filho de Davi, Jesus, eu estou aqui, ei, me salve, me ajude, eu preciso da sua ajuda. E mesmo quando aquelas pessoas falaram, não, não, sai, ele não vai te escutar. Você nem merece estar próximo ao mestre. Ele estende a sua mão e ainda ele fala que ele grita ainda mais alto. Ele grita ainda mais alto. E eu fico vendo que ele não desiste. Ele fala, ei Senhor, estou aqui, ei filho de Davi, estou aqui. E é um homem que me chama muita atenção. Muita atenção. E ele fala que no texto, tanto que ele gritava e que ele clamava ao Senhor, Deus o escutou, mesmo na multidão. Então, quando ele começou a falar, ei Senhor, me salve, me tire daqui, eu preciso da sua ajuda, Senhor, me cura, eu estou aqui, me ajuda. E quando aquelas pessoas falaram, não, saia daqui, você não precisa estar aqui. Você não pode estar aqui. Ele não vai querer falar com você. Você é um deficiente. Né? Você é um impuro naquele tempo. E ele, mesmo assim, ele continua a clamar e a gritar. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. E quando eu acho muito assim que ele, né, ele poderia muito bem falar, tudo bem, ele não vai me escutar, tem muitas pessoas em sua volta, as pessoas não querem que ele me escute, tem muitas pessoas precisando mais do que eu. E ele continua ali e fala aqui no texto que Jesus escutou a sua voz, escutou seu clamor mesmo na multidão. E ele fala, que Jesus fala, vem até aqui. E aí mais uma vez, as pessoas, como eu falei, quem nós somos no meio da multidão? Quem somos as pessoas que acompanham Jesus pelo caminho? E aquelas pessoas falam, anime-se, ei Bartimeu, levante. Ele quer falar com você. Ele quer te escutar, ele quer falar com você. Que nós possamos ser essas pessoas, irmãos. Essas pessoas que falam, ei, ele quer te ouvir, ele está te escutando. Mesmo nessa multidão de pessoas precisando, às vezes nós pensamos que as pessoas precisam mais do que nós, que as pessoas estão numa dificuldade maior, Deus não vai escutar a minha oração, nossa, meu pedido não é tão, eu tenho muitos irmãos piores do que a minha situação e tal, eu estou sem força, não vejo pessoas para que possam me ajudar, e às vezes a dificuldade se aumenta, mas existia um anime-se e Bartimeu, nós vamos te levar até ele. Ele está te chamando e nós devemos ser essas pessoas que levam essas pessoas, os cegos, os deficientes, os que estão com dores no coração, aqueles que estão afastados do Senhor, aos pés de Jesus para que eles possam ser curados. Nós devemos ser, como já ouvi falar bastante, né? Canais de bênção. Devemos ser essas pessoas que falam, anime-se, você não está sozinho, o Senhor está te escutando. A multidão é grande, muitas são as dificuldades, mas o Senhor está te escutando. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é que devemos ser as pessoas que levam os cativos ao Senhor. Devemos ser canais, devemos ser caminho. Devemos ser as pessoas que acendem a luz e levam elas até o Senhor. Que caminham junto e falam, anime-se, eu sei que está difícil, eu sei que você está caminhando e sei que está difícil, eu sei que estamos vivendo uns tempos difíceis, mas o Senhor está te escutando, o Senhor te escuta.
Anime-se, vamos, eu vou te levar até ele. Vem, entra aqui, ó, está aqui meu ombro. Apoie-se no meu ombro, eu vou te levar ao Senhor, para que a gente possa juntos caminhar junto com ele no pelo caminho. E nós não devemos ser pessoas que falam: ei, fique aí, seu pecado, não, você não quer nada, não. Olha, acho que esse... Não, mas depois passa. Não devemos ser essas pessoas. Devemos ser as pessoas que falam: anime-se. O Senhor está te escutando. O Senhor sabe as suas dificuldades. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer estar contigo. O Senhor quer caminhar contigo. O Senhor quer curar o seu coração. O problema de Bartimeu era sua cegueira. E muitos outros temos problemas aqui. Pode ser seu desemprego, o seu coração que está sofrendo por luto, por perdas, por dificuldades, muitas dificuldades por falta de saúde. E eu te falo, vamos, lute, caminhe. E que você seja como Bartimeu, que mesmo assim, quando tudo parecia não estar dando certo, mesmo muitos anos ali na calçada, nós não sabemos o tempo que ele ficou ali, mas sabemos que ele ficou muito tempo ali esperando para ser curado, para ser encontrado por Jesus. Mas ele estava gritando ali, ansiando: Senhor, me salve, Senhor, me ajude. E assim Jesus chegou até ele e falou: vem aqui. E as pessoas o levantaram, as pessoas o ajudaram a chegar até ele. Mas o texto fala algo muito importante, que ele fala assim: então chegaram ao cego, Bartimeu, né? E disseram: venham, ele está o chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se e deu um salto e foi até Jesus. Então, como a gente pode ver, Bartimeu era um homem que ficava na estrada, né, ao longo da estrada ali de Jericó, e um homem cego, impuro, que não vivia junto com a sua sociedade, um homem que vivia desprezado pela sua deficiência, né, por ser um cego. Naquele tempo tinha muitos problemas, né, como ainda hoje existem, mas antigamente era muito pior. E fala que ele vivia ali na beira da estrada, né? Então fala que a gente vê os moradores de rua, ele como se fosse um morador de rua, e fala que ele jogou a sua capa. Então nós vemos hoje moradores de rua no estado de São Paulo, no Grajaú, onde nós passamos com seu colchão velho, com seu cobertor, com a sua blusa de frio. E ali fala que Bartimeu jogou a sua capa. E ele fala que tudo aquilo que ele tinha era a sua única capa. Era um homem que pedia esmolas, que ficava ao redor, né, nas periferias da rua, nas periferias de Jericó, na beira da estrada, pedindo dinheiro. E fala o texto que ele levantou-se e jogou a sua capa. Ele deixou tudo para trás que ele tinha. Pode ser que Bartimeu tivesse somente aquela capa, para se cobrir dos dias frios, da chuva. A única coisa que ele tinha era a sua capa. E ele deixou aquilo para o lado. Nós podemos imaginar como se fosse um morador de rua. Ele deixou seu colchão, deixou sua blusa, deixou suas roupas e falou: o Senhor está te chamando. E ele levantou-se e deixou tudo para o lado. E foi ter um encontro com Jesus. E muitas vezes, como eu estou lendo nesse texto, a gente começa a fazer uma leitura e começa a refletir, e muitas vezes nós temos esse pensamento de que queremos algo do Senhor, precisamos de algo, precisamos ser curados de algo. E nós estamos orando, clamando, e muitas vezes as pessoas nos falam: não, não vá, não dá certo, e você continua clamando, você continua orando. E às vezes parecem amigos, irmãos que falam: vamos caminhar junto, mas mesmo assim isso é difícil. Mas é necessário largar a nossa capa. Deixarmos as coisas, a nossa velha vida, para ter encontro com Jesus. E o Bartimeu, ele nos dá um exemplo muito claro. Tudo que ele tinha era a sua capa. Mas ele não tinha, aquilo não era tudo para ele. O encontro que ele teria com Jesus, aquilo era tudo para a sua alma. O encontro dele com Jesus não queria mais nada. Ele não queria mais a sua capa, ele não sabia o que ia acontecer da vida dele. Estava numa multidão, outras pessoas podiam pegar a sua capa, podiam ter pisado ou poderia ter perdido. Em nenhum momento ele fala que ele volta para buscar a sua capa. Ele fala que ele deixa a sua capa, deixa tudo que ele tinha ali para ter encontro com Jesus. E para nós alcançarmos os nossos milagres, nós temos nosso encontro com Jesus, irmãos, é necessário deixarmos as nossas capas. Tudo aquilo que nos remete à nossa vida de pecado, nossa vida anterior a essa, o velho homem, que muitas vezes nasce todos os dias, né? A gente tem que matar ele, e muitas vezes é difícil
Então, às vezes, algo que está te atrapalhando vai chegar ao seu destino, ao encontro com Jesus, a viver o seu milagre, a sua capa. Então, te encorajo hoje, irmão. Te chamo hoje a largar a sua capa, deixar tudo aquilo que você ia falar, não, mas isso é tudo que eu tenho. Não, tudo que você pode ter é Jesus. E Ele te chama hoje para você viver com Ele, para viver uma vida de milagres, uma vida de encontro. E o que mais me chama a atenção, não só nessa postura do cego, de clamar e ainda lutar e falar, quando as pessoas falam, não, ele não vai te escutar, não, deixe para lá, ele fala, não, eu vou continuar lutando, eu vou continuar clamando, que ele vai me escutar. Precisamos ter uma fé assim, irmãos. Dias difíceis têm chegado. Dias difíceis nós vivemos ano passado, em comunhão, em grupos, individual, todos nós passamos muitas dificuldades, e nós continuamos clamando, fizemos jornadas de oração, como o cego Bartimeu, oramos, clamamos ao Senhor, muitos choramos, perdemos irmãos, mas Deus está respondendo a nossa oração. Deus foi fiel todo esse tempo. Agora chegou a vacina. Isso tem sido a providência do Senhor, isso é a resposta do Senhor. Como eu li no começo desse culto, em Salmo 116, eu amo o Senhor porque Ele escuta a minha oração. E porque Ele ouve a minha voz. Enquanto eu viver, eu orarei ao Senhor. E nesse texto, quando eu vejo o cego Bartimeu, ele continua falando, olha, Ele vai me escutar, ele continua crendo, ele vai me escutar. Ele gritava, e o Senhor escutou ele. E chamou, vem até mim. E aquele cego, que ele só tinha aquilo, era a sua capa, ele deixou para trás e falou, tudo que eu quero está aos pés do Senhor. E eu fico imaginando que linda cena, né? De Bartimeu deixando sua capa, deixando tudo e falando. E aí penso que outras pessoas que viviam ali próximos a eles, amigos que moravam com ele ali na rua, falando, vai deixar tudo que ele tem. E o que você tem deixado, irmãos? O que tem sido precioso, que tem tomado o lugar de Jesus, que tem impedido de você viver o seu milagre, o seu encontro com Jesus? E se você ainda não conhece Jesus também, é uma oportunidade. Deixe sua capa. Venha conhecer a Jesus. É o que você mais vai ter de precioso. A única coisa que você mais precisa, o mais precioso que você precisa é conhecer Jesus. E para terminar, a coisa mais linda que eu consigo ver nesse texto é Jesus. Jesus no meio da multidão, rodeado. Fala nesse texto que alguém de muito longe gritava a ele, né? Um cego. E aquele cego, como eu falei, é um homem desacreditado, um homem que ninguém nunca parava para ouvir, jogava suas moedas dos seus cavalos, jogava as moedas do seu bolso quando passava dos seus carros. E ele ficava ali, ninguém parava para ouvir a sua história, para ouvir quem era Bartimeu. Mas Jesus fala, chame ele até aqui. Tragam ele até a mim. E é isso que nessa noite o Senhor fala. Traga as orações, Espírito Santo. Traga as orações dos meus filhos, para que eu possa ouvi-los. Espírito Santo, traduza as orações dos meus filhos, para que eu possa saber o que eles querem. E aí, quando o cego chegou até Jesus, Jesus prontamente poderia colocar a sua mão e colocar ali, curá-lo. Ou muitas vezes falar, você já está... Nem precisava colocar a sua mão, você já está curado. Veja, você está livre. Mas Jesus nos dá um grande exemplo. O exemplo de servo. E quando chega Bartimeu, o cego, chega até ele e fala... Ele chega até ele e Jesus olha para Bartimeu. E fala... O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O que você quer que eu te faça? Jesus, como eu falei, prontamente ele poderia estender a sua mão, ter curado o cego e falado, vá em paz, Deus te abençoe, seja feliz. E prontamente Jesus poderia, de longe, nem falado, sua fé te curou, Bartimeu. Mas ele deixa Bartimeu chegar até ele para dar o exemplo de que Jesus é um Deus acessível a todos. Um Jesus que ama a todos, um Jesus que está entre o seu povo. Jesus não é um homem que está acima,
Ele era o Senhor, ele é o Senhor, ele é Deus e ele desce até a terra, compartilha de momentos com seus discípulos, compartilha de momento com a sua multidão. E quando o homem cego, desacreditado pela sociedade, desacreditado pelo povo, alguém que não tinha voz, que não tinha expressão, Deus se assenta, Deus chega próximo a ele e fala: o que você quer que eu lhe faça? Um Deus servo. Deus nos dá exemplo de servir. Um Jesus servo que fala: o que você quer que eu te faça? Jesus não precisava fazer isso, Jesus não era obrigado a curá-lo. Mas Jesus, numa posição de servo, fala: o que eu posso fazer por você? Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, fala: o que eu posso fazer para servir a você? E nós podemos ver aqui o exemplo. Que o cego fala Rabi, mestre. Ele reconhece a posição. Quando fala Rabi na palavra, significa mestre. E fala, quando o cego tem a sua presença e fala: nossa, estou diante de um mestre, de alguém que é superior a mim, muito superior. Um Rabi era um homem muito superior, um homem estudioso, um homem que estava ali para ensinar. Nesse texto, Jesus nos ensina, né? Como ser servo. Ele fala: mestre, eu quero enxergar. E ali, como o texto fala, Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, como a gente vê, como é lindo os 3 exemplos que eu falei nesse texto. Jesus como servo, falando: o que você quer que eu te faça? O cego, desacreditado, sozinho, muitas vezes chorando por dias e dias ali, esperando: quando eu vou ser curado? Será que eu vou viver a minha vida ter assim? Desacreditado, alguém que não tenha amigos, alguém que não tenha um convívio com outras pessoas, alguém que era sozinho. E o texto fala que ele bradou, ele gritou, ele falou: Senhor, estou aqui, Senhor, filho de Davi, eu estou aqui, tenha misericórdia de mim, escute a minha voz, eu estou aqui. E Jesus de longe escutou a sua voz e falou: traga ele aqui. E quando as pessoas mesmo assim falaram: não, Bartimeu, pare de gritar, ele não vai falar com você, você é um cego, o que ele vai querer com você? E Bartimeu continua clamando: Senhor, eu estou aqui, tenha misericórdia de mim. Jesus o chama e de prontamente ele deixa tudo que ele tinha para trás para ter um encontro com Jesus. E o texto fala no final que a sua fé era muito grande e por isso Jesus falou: a sua fé o curou. E aquele homem, ele podia fazer tudo, ele podia voltar para os seus amigos e contar: olha, eu fui curado, eu estou livre, voltar para a sua casa, voltar para aquela multidão. E ele fala: não. Então Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. E nessa noite, irmãos, como Bartimeus, como homens e mulheres do Senhor, nós podemos nessa noite ter essa palavra. Eu queria que você colocasse no seu coração e levasse: Senhor, qual é a capa que eu preciso deixar para trás? Eu preciso deixar algumas capas para seguir o Senhor. Eu preciso deixar algumas coisas para que eu possa seguir o Senhor, para que eu possa ser curado e contigo caminhar. Eu queria te convidar nessa noite, irmãos, que você deixe a sua capa. Ou se você está andando com o Senhor, se você já foi curado, que você olhe para o lado e veja as pessoas que estão em volta da multidão clamando ao Senhor e fala: venha, eu conheço o caminho. Eu conheço o Senhor que pode te curar. Eu conheço o Senhor que transformou a minha vida, que transformou a minha família. Ele tem mudança, Ele quer te curar. Amém? Irmãos pelo Barros, irmão comigo para a gente encerrar nessa noite. Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra, que nos abençoa, que nos instrui, que nos faz caminhar, que nos ensina a Tua grandeza, a Tua bondade. E nós somos gratos porque o Senhor tem nos ensinado. E nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações durante essa semana, durante essa nossa caminhada, o que nós devemos deixar para trás para que nós possamos viver o nosso milagre, o que precisamos deixar para trás para poder seguir ao Senhor. O que nós precisamos, Senhor, para que nossa fé aumente, Senhor, nos dê ânimo, que o seu Santo Espírito possa encher nosso coração para que quando as coisas ou quando as pessoas falarem: não, ele não vai te escutar, não está, isso é muito difícil, isso não vai mudar, que nós possamos ter um fôlego a mais para gritar: Senhor, filho de Davi, estou aqui, escuta a minha oração. Eu preciso ser renovado,
Eu preciso da tua cura, eu preciso conhecer, eu preciso caminhar contigo. Deus, se algum irmão, alguma pessoa aqui que está longe do Senhor ou que não conhece o Senhor ainda, que precisa ser curado, que precisa encontrar a tua paz, que precisa te conhecer, eu peço que o Senhor o visita neste momento, Pai. O visite e que faça do seu coração brotar a fé, para que, como aquele cego fala, Senhor, eu quero enxergá-lo. Senhor, eu quero viver para ti. E que após a sua cura eles não desanimem, que eles não deixem de caminhar, para que eles não voltem para trás, mas sim continuem trilhando no caminho que segue o Senhor, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade, por conhecer a tua palavra e conhecer o teu amor e vivermos da tua graça, Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio. Esteja com os meus irmãos onde estiverem, esteja com cada família aqui representada. Em nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Agradeço pela oportunidade. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, um restante de semana. Lembrando sempre, nós temos culto de quarta às terças-feiras à tarde, com as nossas irmãs pelo Zoom ainda, devido à pandemia. Os nossos cultos presenciais já voltaram. E como janeiro é um mês de férias, nós estamos fazendo inscrições para os cultos, porque nossos cultos estão um pouco reduzidos no número de pessoas. Mas em fevereiro já estaremos normalmente voltando às inscrições, aos nossos cultos presenciais e também ao vivo pelo YouTube. E você que está de longe, é um prazer estar com os irmãos. Convido você a curtir nossa página, a seguir nosso canal e continuar caminhando conosco, seguindo a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe. Até mais.